Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é esse que você está vendo aí no título, né? Como é que os antigos eles entendiam sobre a questão da homossexualidade? Como é que eles achavam? Eles eram contra? Eles eram a favor? Existia alguma lei sobre essa questão? Como é que outras culturas, né, entendiam sobre isso? Os gregos, romanos, egípcios, assírios e por aí vai. Como é que eles entendiam isso, né? Bom, se você não sabe, você vai saber neste vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você queira estudar hebraico do Antigo Testamento ou grego do Novo Testamento ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo, aqui abaixo, a descrição, você tem aí o meu contato, beleza? Então, vamos lá. Só lembrando aqui um pequeno detalhe que eu não posso esquecer, que neste vídeo eu não vou trazer o pensamento cristão, tá? Isso aqui não é um pensamento cristão acerca do assunto. Isso aqui é um pensamento antigo, como é que os antigos viam sobre essa questão, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu quero começar aqui pela Síria, né? Tem uma lei na Assíria Média, datando de 1250, onde no parágrafo 19 diz que é vergonhoso fazer o papel passivo na relação com um igual social, quer dizer, com pessoa do mesmo sexo. Então, eles tinham isso como vergonhoso. Num parágrafo seguinte, né, num parágrafo 20, menciona que era criminoso ter relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Ou seja, eles tinham isso como um crime, tá, na Assíria Média. Algumas pessoas debatem, né, alguns estudiosos debatem acerca desse crime que é registrado num parágrafo 20, porque alguns pensam que o crime era apenas para o passivo. Por quê? Porque foram achados alguns presságios e esses presságios eles falam, né, sobre a questão da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, né, e ali eles dão uma ênfase que o cara passivo envolve a supressão e a vergonha, e o ativo envolve o poder, o domínio e a masculinidade. Então, e num primeiro presságio, né, desses quatro, nesse primeiro presságio, o parceiro ativo ele recebe elogios. Então, alguns estudiosos chegaram à conclusão de que o crime era apenas ser passivo e não ativo. Porque se o parceiro ativo ele ganha elogio, logo como é que ele vai ser punido? Porém, esses presságios temos que compreender algumas questões, né? Será que esses presságios fazem parte da lei assíria? Quem escreveu esses presságios? Será que foi uma pessoa que concordava com essa prática? Ou que não? Enfim. Por que que eu falo isso? Porque no parágrafo 17 da lei assíria fala que o homem que fosse pego tendo relações sexuais com outro homem, ele seria castrado. Ou seja, ele tinha uma punição. Se ele tinha uma punição, logo, o crime não era ser apenas passivo, tinha que ser também o ativo, porque ele iria ser punido, né? Então esse é o ponto. Né? Mas existem algumas discussões sobre se o crime, né, era passivo ou ativo. Eu compreendo pelo parágrafo 17 que era tanto passivo quanto ativo, tá? Então é isso aí. Você tem também alguns documentos, né, no Egito, certo? O Egito, né, o mundo egípcio, ele não via com bons olhos essa prática, né? Inclusive, o livro dos mortos, tá? Aqui, ó, o livro dos mortos do Antigo Egito. Eu gosto muito, né, da literatura egípcia, de ler, né, conhecer bastante sobre eles. Eu tenho bastante documentação sobre isso. Então, assim, o livro dos mortos, eles não veem com bons olhos essa prática, né? Embora no mundo egípcio fosse vista com maus olhos, eles rejeitavam essa prática. Temos alguns casos de possíveis
relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Você pega, por exemplo, um rei chamado Neferqueres, onde ele tem o seu comandante chamado Sassinete. E esse comandante, no caso o rei, ele fazia visitas até de uma certa forma muito regular na casa do seu comandante. E ali ele passava 4 horas lá, e o texto diz que ele fazia tudo o que queria com o outro e depois ele ia para casa. Isso é um possível caso de relacionamento sexual entre homens, né? E aí, nesse documento também fala que ele fazia essas visitas à noite. Por quê? Porque à noite ficava algo mais em segredo, né? E aí, como as pessoas viam essa prática com maus olhos, então, para que o rei e o seu comandante não fossem vistos de uma forma não legal, então eles faziam isso nas ocultas, né? Nos escondidos. Então esse é um caso onde possivelmente é um caso de homem com homem, né? Tendo ali relações. Outro caso é a descoberta de 2 túmulos, tá? De 2 manicures egípcios, onde no túmulo lá, né? Nos túmulos tem algumas imagens que parece refletir uma questão homossexual. Alguns estudiosos, né, ou alguns aí historiadores, eles falam que esses 2 homens eles eram irmãos gêmeos ou bons amigos. Porém, outro autor chamado Greg Reader, ele menciona que aquelas imagens que estão ali naqueles túmulos eram imagens típicas da época de que entre casais, né? Ou seja, aquelas posições, aquelas formas naquelas imagens eram típicas da época dos relacionamentos, né? Homem com mulher, eles faziam muito aqueles gestos. Então, dá a entender que eles tinham, sim, algum caso entre eles, tá? Então, temos esses 2 pontos, né? Também é mencionado algo muito interessante na Batalha de Horus, né? E Sete, aí os deuses do Egito. Se você pegar na Batalha de Horus e Sete, Sete ele quer denegrir Horus com uma penetração anal, né? Seria a forma dele denegrir, dele difamar Horus. Só que em outro documento já vai mostrar algo mais recíproco, onde Horus, onde Sete, num caso, ele quer colocar o seu sêmen na traseira de Horus, e Horus quer fazer a mesma coisa, colocar o seu sêmen na traseira de Sete. Porém, essa reciprocidade, né, a natureza dessa reciprocidade, ela é questionada por alguns estudiosos, né, se de fato isso é realmente ali a história egípcia ou se foi acrescentado depois. Outro registro, né, que também mostra ali, se não me falha a memória, da 5ª dinastia do Egito, onde vai trabalhar também essa questão de Horus e Sete, onde Sete, né, ele chega e fala assim: Horus, a sua traseira é muito bonita. Aí Horus vai e diz: olha, eu não aguento você, porque você é muito grande, você é muito forte e eu não aguentaria com o seu peso, né? Então existe também isso aí. Então existe uma questão de que Sete ele quer denegrir Horus, existe a história, né, de ambos recíprocos, e existe também essa última aí, onde você vê que eles gostavam, né, ou no mínimo ali eles tinham algum desejo para fazer esta prática, beleza? Então no mundo egípcio você tem alguns documentos, né, sobre isso aí. Outra questão que eu quero abordar é no mundo grego, né? Como era no mundo grego? O mundo grego era o seguinte: a prática mais comum era a questão da pederastia. Essa prática envolvia um adulto, certo? E um jovem de 12 a 18 anos, onde
o adulto ele iria guiar, ele iria ensinar, ele iria cuidar desse jovem em todos os aspectos sociais, culturais grego. E aí o jovem ele tinha que fazer o pagamento sendo o passivo na relação sexual. E o que eu achei mais incrível é que essa prática ela era tida como honrosa se fosse praticada dentro de algumas questões sociais do mundo grego. Platão parece-me que ele parece fazer uma defesa à pederastia na sua época, no simpósio, porém, na sua obra sobre leis, Platão ele rejeita todo tipo de relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, tratando isso como relações antinaturais. Outra questão interessante sobre a pederastia é que normalmente ela acabava quando o jovem ele começava a mostrar sinais de masculinidade, como barba, bigode, cabelo, né, pelos ali e tal. Então, quando ele começava a demonstrar isso, o parceiro ativo já não queria mais, né? Então ele já dispensava. Porém, existem alguns casos no mundo grego onde a pederastia ela era feita, né? Só que depois disso ainda eles continuaram tendo um relacionamento amoroso para toda a vida. Platão, por exemplo, ele menciona no simpósio, né? Ele faz uma menção ali onde tinha dois homens, um era chamado de Pausânias e o outro chamado de Agatão, onde ambos tiveram uma relação pederástica e eles tiveram um relacionamento para toda a vida, de homem com homem. Outros dois que Platão ainda cita, dois homens, um é chamado de Parmênides e o outro de Zenão, certo? E aí eles também tiveram a mesma coisa, né? Eles tiveram um relacionamento para toda a vida, né? Além ali da questão pederástica. Então, no mundo grego você tem aí esses exemplos. Além das relações pederásticas, você tem também alguns relacionamentos que não envolvia isso, né? Como é o caso do escritor Xenofontes, onde ele cita um caso onde o homem mais velho, com barbas, fazendo o papel passivo, enquanto o jovem mais novo fazendo o papel ativo. Então, neste caso já não abrange, né, essa prática da pederastia, porque é ao contrário, né? O mais novo era passivo e o mais velho ativo. E neste caso não. O ativo é o mais novo e o passivo é o mais velho. Além desses dois pontos, você tem outro escritor chamado Xenofontes, onde ele narra, ali no século II, dois homens que se apaixonaram. Um chamado Hipotos e o outro Hiperantes. Ambos tinham a mesma idade e eles tiveram um relacionamento entre si. Outro caso que é mencionado por Aquiles Tácito, no século III depois de Cristo, onde ele cita, né, dois homens praticamente da mesma idade também, onde eles se apaixonaram e tiveram ali um relacionamento por toda a vida. Além dos homens, né, que tiveram relações entre si, você tem também o caso das mulheres, né? Você tem mulheres no mundo grego que tiveram também algum tipo de relação entre si. É barulho, meu amigo, aqui. É carro passando o tempo todo, enfim. O caso mais antigo do mundo grego que temos, né, é o caso de uma poetisa conhecida como Safo, né? Essa poetisa ela viveu no ano 612, né? Por volta do ano 612 antes de Cristo. Ela nasceu na ilha de Lesbos, que é dessa ilha Lesbos onde deriva o nome lésbica, certo? E aí
temos algumas questões interessantes. Não temos toda a sua poesia, porque boa parte, né, ela foi perdida, porém, o que temos dela escrito tem ali evidências fortíssimas de que ela tinha desejo pelas suas alunas. Então isso aí poderia ser um caso. Então ela vive no ano 612 praticamente. Só que você tem outra escritora chamada Cantarela, onde ela mostra que no século VII, ela fala, né, que no século VII ao século VI, as relações sexuais entre mulheres, né, o lesbianismo, ele era comum na Grécia e a sociedade via isso como normal. Então, como ela cita século VII a século VI, e Safo está exatamente nesse período, né? Então está aí mais alguns fatores que podem nos levar a essa compreensão de que as mulheres já ali no século VII a VI tinham, né, algum tipo de relação sexual entre si e que isso era normal entre eles. Partindo agora para o mundo romano, você tem algumas questões interessantes. No mundo romano, normalmente, as relações sexuais elas eram aceitas entre o povo, né? Você tem alguns, né, que eram contra, né? Você tem ali algumas vozes de protesto. Só que assim, uma questão que me chamou a atenção no mundo romano é o seguinte, é que a questão de ser gay ou homossexual é bastante diferente do nosso pensamento moderno. Porque, tipo, hoje, se um homem ele penetra outro, ele é tido como gay, né? Ou homossexual. Porém, no mundo romano, não. Se o cara ele tivesse uma posição social alta e o parceiro passivo dele tivesse uma posição social baixa, a maioria dos romanos aceitavam aquele tipo de relação e o cara ativo não era considerado gay. Ele poderia penetrar uma mulher ou um homem e ele não era considerado gay. O que importava realmente no pensamento romano era ser ativo, era ser masculino, era penetrar. Se ele penetrasse homem ou mulher, tanto faz, ele não era tido como um homossexual, apenas o passivo, né? Então, isso aí é um pensamento interessante do mundo romano. Você tem alguns casos de homens, né, e de mulheres que tiveram esse tipo de prática, como é o caso de Nero, né? Nero, o imperador romano. Ele, no seu primeiro casamento com o seu marido Pitágoras, ele vai e se veste de noiva no casamento. E no segundo casamento dele, ele fazia o papel passivo na relação sexual. Você tem outro imperador chamado Heliogábalo ou Heliogábalo, onde ele tem ali um domínio no ano 218 até 222 e ali ele deu, né, um banho público no seu palácio, onde ele queria absorver os órgãos sexuais dos homens. Ele queria os maiores possíveis. Ele queria os extremamente grandes, tá? Você tem aí este caso também. O imperador Adriano, né, também ele tinha, né, um casamento com outro homem, onde ele era o ativo e o cara era o passivo. Quando esse cara morre, Adriano chora, ele fica triste, né? Ele demonstra um profundo sentimento, né, por aquele homem, e isso demonstra que ele não tinha um tipo de relacionamento passageiro, ele queria realmente ficar com aquele cara. Então, Adriano é outro imperador que tinha também esse tipo de prática. Eu estou tomando água porque quando eu começo a falar, eu começo a perder a fala e eu começo a travar porque a minha boca ela fica seca e a garganta resseca, aí complica. Então tá, aí tem esses casos, né? Você tem também alguns casos de algumas mulheres, tá?
como é o caso de... Tem um escritor romano no século II, tá? Século II depois de Cristo, onde ele cita duas mulheres, chamada Mesopotâmia e a outra Berenice, se não me engano é Rufo o nome dele, onde ele menciona essas duas mulheres que elas tinham, né, uma espécie de relacionamento entre si, né, como se fosse duas esposas, né. Você tem também Luciano de Samosata, onde ele cita que duas mulheres ricas também tinham uma espécie de relacionamento entre si, como é o caso de uma mulher chamada Megila e outra chamada Demonassa, certo? Embora, né, a sociedade romana ela apoiava esse tipo de prática, você tem alguns que rejeitavam, como era o caso dos estoicos e dos filósofos morais, onde eles entendiam que relações sexuais com pessoas do mesmo sexo abrangiam a questão de antinatural ou relações contrárias à natureza. Você tem, por exemplo, o Musônio Rufo, onde ele vive ali no ano 300 a 100 depois de Cristo. Ele vai citar, né? Ele diz que as relações sexuais mais inaceitáveis abrangem o adultério e a relação onde um homem se deita com outro homem, né? Tem relação entre si. E ele diz que a relação de homem com homem é pior do que o adultério, porque abrange relações que são contrárias à natureza. Então ele faz essa declaração. Outros, né, que também tem esse mesmo tipo de fala é o caso de Sêneca, é o caso de Plutarco, é o caso de Dion Crisóstomo e entre outros que eles tinham, né, esse tipo de abordagem. Algo curioso também é que na sociedade romana, a questão de aprovação ou não aprovação, isso envolve muito o período, né? Porque se você pegar ali na Roma republicana ou na Roma imperial, leis foram criadas contra esse tipo de prática, né? Onde não poderia ter porque nesse período era considerada que essas relações elas eram antinaturais, tá? Então eles eram contrários. E se você pegar no tempo de Justiniano, ali século V a século VI, né? Ele mesmo ali você já vê leis que proibia também esse tipo de relação sexual entre si, né? No reinado dele não era aceito isso, tá? Esse tipo de prática era condenável na época dele, né? E então assim, no pensamento antigo, né, como eu que citei vários exemplos, você tem quem era contra e quem era a favor. Você tem leis contrárias, você tem quem apoia aqui e quem não apoia ali. E assim vai. Isso já cai por terra totalmente o discurso de que algumas pessoas falam que a Bíblia é o único livro que fala sobre isso. A Bíblia é um livro opressor e não sei o que fala contra gay e tal, e vocês odeiam e não sei o que. Não, porque outras culturas também rejeitavam. Filósofos, né? Platão mesmo, e muitos povos que não tinha nada a ver com Bíblia, né? Justiniano mesmo, que era contrário a isso, e Imperador Romano. Você tem aí vários casos que eu citei, né? Leis na Assíria, o próprio livro dos mortos, que não tem nada a ver com Bíblia, era o contrário disso, entende? Então, o ponto é, sempre vai existir quem é contrário e sempre vai existir quem é a favor, tá? Eu, particularmente, não tenho problema com essa questão em relação à convivência. Eu tenho amigos que são gays, mas eles têm um total respeito por mim, eu tenho por eles e acabou. Se ele quiser fazer da vida dele o que ele quiser fazer, ok, entende? Só não queira forçar algo, né? Porque aí eu já vejo que já tira um pouco da liberdade que cada pessoa tem.
Né? Se você quer ser gay, ok, tranquilo, não tem estresse, né? E eu tenho amizades assim, converso com alguns e tranquilo, mas não vejo, né, problema nenhum. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado em relação a essa questão. Isso eu falo do ponto de vista de comunicação como cidadão, tá? Do ponto de vista bíblico é outra questão. Mas como um cidadão, pensando como um cidadão, sem problema nenhum. Sou totalmente contra bater, xingar, feito alguns fazem aí. Até porque, né, com certeza Cristo não faria isso, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessas informações que eu passei aqui, né, sobre o pensamento antigo, né, sobre essa questão. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever, que eu vou trazer mais temas abrangendo o pensamento antigo, beleza? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.